Graça e paz, Deus abençoe a todos. Todas as orações da Bíblia é o mesmo autor de todas as parábolas da Bíblia. E nós ainda chegamos, não, nós ainda estamos no livro de Gênesis, no capítulo 28, nós encontramos a oração de Jacó. Oração como um voto, ou oração em forma de pacto, ou oração em forma de promessa. Os versículos do 20 ao 22 dizem o seguinte: E então, em Betel, Jacó fez o seguinte voto: Se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te devolverei a 10ª parte como oferta de louvor. Como oferta de louvor. Graças a Deus pela sua palavra. A história de Jacó ela é bastante conhecida. A situação complicada dessa família, Jacó, irmão de Esaú, filhos de Isaac. Nessa casa, nessa família, havia um probleminha. O pai, Isaac, ele não gostava de Jacó. Ele não gostava de um dos filhos. Muito embora gêmeos, eles tinham personalidades diferentes e disposições bastante diferentes. Jacó era conhecido pela sua astúcia, por assim dizer. E Esaú era conhecido pelo fato de não dar a mínima importância para os empreendimentos, para os negócios da família. Ele era caçador, ele gostava de caçar, tá bom? Nós precisamos cuidar das ovelhas, ver se estão sendo bem tratadas. Esaú já pegava a espadinha, o arco, as flechas e saía para a caçada. E estranhamente, o pai via em Esaú exatamente tudo aquilo que ele não viveu, que ele não foi, porque Isaac era o filho protegido, filho da promessa, nascido de Abraão com Sara, fruto de uma intervenção divina. Sara foi mãe aos 90 e Abraão centenário, aos 100. Algo inédito, algo perfeitamente extraordinário. Certamente esse filho foi criado sob uma intensa proteção. Ele teve lá a sua jornada, ou pelo menos parte da sua jornada, acompanhando o pai, vendo, entendendo, aprendendo sobre a seriedade da vida voltada para Deus, porque Abraão, o pai aqui de Isaac, esteve prestes a oferecer o próprio filho como sacrifício a Deus e foi impedido por Deus. Ele viveu isso daí. Mas quando chegou a vez dele de ter lá os seus e teve os seus filhos, ele elegeu um filho que nada tinha a ver com ele, um filho aventureiro, um filho voltado para outras questões que não o compromisso com a família, o compromisso com o pacto celebrado por Deus. Isaac, irritado com o comportamento do filho, desafiou o filho, lançando ele numa aventura, numa jornada, para que ele conseguisse uma esposa, para que ele conseguisse uma esposa. O texto, a narrativa bíblica, nos dá a impressão de que Jacó estava completamente sozinho, isolado. Pelo menos é isso que o texto apresenta. Um homem só. Um homem numa jornada, tentando reconquistar a confiança do pai, porque ele fala nisso, né? Ele fala isso. Se Deus permitisse que ele retornasse à casa de seu pai, ou seja, se Deus permitisse que ele retornasse à segurança e às bênçãos, porque o irmão queria matá-lo. E o pai não estava ajudando em absolutamente nada. O pai lançou ele num desafio, numa jornada para uma esposa. Lembra que Abraão
quando mandou lá o seu mordomo, o seu escravo, que era mordomo, buscar uma esposa para Isaac, foi uma caravana com presentes, com joias, com vestes e coisas desse gênero. E nós temos a impressão de que Isaac está completamente sozinho. Ele foi só com a coragem e a determinação, em parte fugindo do ódio do irmão Esaú, em parte esperando que aquela jornada fosse o meio pelo qual ele seria reconhecido como legítimo herdeiro de Isaac e restabelecido na sua própria família. Eu, pessoalmente, acredito que, pelas mãos da mãe, foram providenciados recursos mínimos para que ele pudesse realizar essa longa jornada, tá bom? Talvez ali algum pequeno animal, algum alimento, algum dinheiro em forma de joias, algo que o identificasse com a família, quando ele lá chegasse, tá? Algum brasão, algo que o identificasse com a família para onde ele estava indo. Então, eu entendo que recursos e meios mínimos foram disponibilizados para ele, tá bom? Agora, que o homem estava se sentindo completamente isolado, isso estava. Isso estava. Não se dar bem com o irmão é uma coisa. Não se dar bem com o irmão e ter a proteção da mãe, estar sob a proteção do pai, ter livre acesso aos bens da família, aos meios, aos recursos, é uma coisa. Agora, ter o irmão querendo tirar a sua vida e estar fora desse ambiente familiar que protege, que dá alguma segurança e transmite a ideia de pertencimento não só à família, mas também pertencer a um Deus que estava guardando e conduzindo aquela família de acordo com o que havia iniciado com Abraão. A questão toda é essa. Isolado disso, ele sente não só medo, mas assim o peso da solidão. Ele se deita e uma pedra para escorar a cabeça enquanto dorme e tem uma revelação nesse estado de sonolência, muito comum nos tempos antigos. Ele tem uma revelação, Deus se revela a ele. É uma visão, ele tem uma visão, tá? Ele não está visitando os céus, ele tem uma visão da ação de Deus naquele lugar, mas especificamente na vida dele. Ele vê uma escada, em sonhos ele vê uma escada que chega aos céus e anjos descendo e subindo por aquela escada. Se bem que anjos não precisam de escada, mas essa é a visão. Ou seja, Deus está aqui. Deus é contigo, mesmo na solidão, mesmo no isolamento, mesmo debaixo de uma sentença injusta de morte, mesmo sendo abandonado pelos seus. Deus é contigo. Deus não te abandonará. E nessa visão, Deus declara para ele: eis que o Senhor estava em pé diante dele e anunciou: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e a tua descendência. Tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do solo. Tu te estenderás para o ocidente e oriente, para o norte, para o sul, e todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio e por tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar aonde fores, e te reconduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo o que te prometi. E Jacó, ao acordar do sono, Jacó, ao acordar do sono, fez o seguinte comentário: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Muitas pessoas não sabem que Deus está com elas, mesmo estando debaixo de uma terrível aflição, mesmo sofrendo uma terrível angústia. Angústia, a geração atual é a geração da angústia, tá?
essa geração, a humanidade vive uma intensa angústia, que se revela, que se manifesta através da ansiedade, da depressão. Mas o fato é que as pessoas se sentem incrivelmente angustiadas, esse sofrimento que às vezes não se explica, esse sofrimento que às vezes não se justifica, essa expectativa que permanece, que não se desfaz, mesmo diante de conquistas. Angústia. Porque a nossa alma, em alguns instantes, a nossa alma, o nosso espírito, em determinados momentos, por quanto, devido àquilo que nós estamos vivendo, sente-se ameaçada ou isolada de Deus. Tá? É a solidão, como se tivéssemos sido abandonados espiritualmente. Isso, a Bíblia declara, isso não ocorre. Olha o que Deus disse para Jacó. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar aonde fores, e te reconduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo o que te prometi. Que bom ter promessas de Deus nas nossas vidas. Quão bom é termos noção do propósito, do sentido e do significado da nossa existência. Se você não o tem, procure, confie em Deus. Confie em Deus, coloque em Deus a sua confiança, ore, clame a Ele, e Ele vai te conduzir a um estado de consciência em que Ele mostrará para você o propósito, o sentido, o significado da sua vida, do seu viver. Você não precisa viver em função do propósito de outro, do sentido que o outro dá à própria vida. Você não tem que ser um coadjuvante em todos os aspectos. Em termos de espiritualidade, de vida com Deus, você tem um papel relevante e fundamental, que é a sua própria vida, que pode ser tomada e deve ser tomada por essa certeza. Deus não te deixará enquanto não cumprir tudo o que te prometeu. Ah, estou com medo então que Deus vai me deixar quando cumprir tudo. Não, não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo, você nunca será abandonado. Porque quando a promessa de Deus se cumpre, é a plena certeza da ação, da atuação dele na sua vida. Deus nunca te abandonará. Deus nunca te abandonou. Deus nunca mudou de ideia em relação a você. O plano de Deus permanece o mesmo, de bênção, de vitória, de vida, de libertação, de liberdade, de paz. Diante dessa revelação, Jacó fez uma oração em termos de voto, uma oração em termos de promessa, uma oração confirmando o envolvimento dele naquele pacto. Alguns falam que a oração de Jacó é uma oração que é uma espécie de troca, de barganha, né? Se Deus estiver comigo e me guardar, provendo-me pão para comer e roupas para vestir, se eu voltar a salvo para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Se. Eu entendo que não. A linguagem e o vocabulário utilizado pelo homem aqui reflete o ambiente social, o ambiente histórico, o ambiente cultural. Se você presta atenção na revelação, Deus estabelece um pacto, um compromisso, uma aliança com ele. Ó, você é parte da promessa, você é parte do pacto. As bênçãos prometidas a Abraão passam por você. É o seu nome. Será através da sua descendência. E nós sabemos que o descendente do qual a Bíblia fala é o Cristo, Jesus, o Cristo. Abençoará todos os clãs, todos os povos da terra. Ele não tinha ideia disso, ele está pensando na sua família, ele está pensando nos seus filhos, que ele ainda não tinha, nos netos, bisnetos. Ele não está preocupado em interpretar como as bênçãos de Deus se concretizariam na vida dele. Ele está pensando em termos da realidade dele. Ele precisava de vestes, ele precisava de comida, ele precisava cumprir o que havia sido exigido dele pelo próprio pai. Ele queria voltar para a casa do pai, fazer parte da família, ele queria aceitação
do Pai, queria ser aceito pelo Pai. E olha que quem está se apresentando, dizendo: eu aceito você, eu reconheço você como filho, eu coloco o meu poder, a minha graça para atuar na sua vida, é Deus. Foi Deus, tá bom? Não foi o rei, não foi o príncipe, foi Deus que se revelou a ele. Eu aceito você. Ele está aqui sofrendo a solidão, o isolamento, mas está sendo acolhido, recolhido e colocado num propósito superior por Deus. Muito mais do que conseguir uma esposa e conquistar o respeito e a aceitação do pai, era fazer parte do pacto celebrado por Deus. E ele responde em termos que ele podia conceber e entender, porque ele estava privado de tudo, ele precisava das coisas minhas, como a oração do Pai Nosso, né? Ele precisava de pão, precisava de vestes, ele precisava do mínimo necessário para chegar ao seu alvo, ao seu objetivo, e precisava das bênçãos de Deus não só para ir, mas também para retornar, sabendo que estaria seguro, sabendo que seria aceito. E ele se compromete a ter Deus, o verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, como único e verdadeiro Deus. Esse é o pacto. O Senhor será o meu Deus. Esse Deus que se revela a partir do momento em que ele atua na minha vida, a partir do momento em que ele se compromete a lutar as minhas batalhas, a conquistar as minhas vitórias, ele se torna o meu Deus. Não só o Deus que se revelou a Abraão, não só o Deus que se revelou a Isaac, ou o temor, o terror de Isaac, mas o meu Deus, o Deus que age também na minha vida. Porque a minha experiência é que constituirá, que celebrará essa verdade, esse pacto, essa promessa. Deus é o meu Deus quando eu vivo na minha vida, na minha existência, as bênçãos dele, o agir dele, o mover dele. E ele diz, como forma de gratidão, de tudo que eu tiver, porque ele nada tinha, estava despido de tudo, isolado de todos os seus bens, de tudo o que o Senhor conquistar através da minha vida, tudo que eu conquistar, eu certamente darei o dízimo como oferta de louvor, como gratidão. E ele cumpriu isso. O dízimo foi dado para o irmão quando ele retornou, ainda que ele ainda tivesse um pouco de medo, ele separou de todos os bens dele, dos animais, de tudo que ele possuía, ele separou uma porção e ofereceu ao irmão. E ofereceu ao irmão. Então, de tudo o que ele conquistou, tudo que Deus conquistou por ele, através dele, pelo trabalho dele, ele deu o dízimo, tá? Um ato único, celebrado por Deus anteriormente. E ele se envolve nisso. Ele aceita esse pacto, essa promessa, se comprometendo com Deus em oração. Oração em forma de promessa, oração em forma de pacto, oração em forma de um voto. Porque Deus agiu na vida dele. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te